Havendo quórum, declaro aberta a 23ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, munícipes que nos acompanham através da rádio, também do portal, desejo a todos uma excelente noite. E gostaria de, nesse momento, como um ato de homenagem, solicitar um minuto de silêncio dessa casa pelo falecimento do ex-prefeito municipal, Dr. Luiz Clóvis, que, infelizmente, nos deixou na última sexta-feira. A partir desse momento, convido os vereadores para ser respeitado um minuto de silêncio. Dr. Luiz Clóvis, ex-prefeito de Itanhandu, muito conhecido por suas características, seus predicados de ser um homem trabalhador, honesto, muito humilde, que deixa a sua esposa, Gláucia, seus filhos, Cíntia e José, e 2 netos. E realmente nós gostaríamos de prestar a nossa solidariedade e homenagem a todos os seus familiares. Presidente. Pois não. Boa noite, colegas vereadores, povo que nos ouvem pelo portal da Câmara, pela Rádio Terras Altas. A título só de esclarecimento, porque creio que se aconteceu a Câmara foi informado, queria saber se foi decretado luto municipal pela falta deste grande homem, desse grande doutor, deste grande prefeito. Foi sim, vereador Luiz. Muito obrigado pela explicação. Perfeitamente. O luto oficial de 3 dias no município. Passando a leitura, discussão e votação da ata 038 da 22ª sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2020. Leitura pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos. Peço que continuem se cuidando. Às 19 horas do dia 14 de setembro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 22 do ano corrente, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 36. A ata foi aprovada por unanimidade. Leitura, discussão e votação da ata 37. A ata também é aprovada de maneira unânime. Primeiro expediente, leitura do requerimento 57. Leitura das moções 27 e 28. Leitura das indicações 131 a 137. Segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo da Secretaria da Câmara Municipal, podendo ser acessados pelo portal da Câmara, através do link TV Legislativa. Ordem do dia, leitura do projeto número 7 do Legislativo, leitura do projeto de lei número 8 também do Legislativo, e o presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar no assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo 21 de setembro de 2020.
presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim a lavratura da presente ata, que após ida aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade a ata 038 da 22ª sessão ordinária. Iniciando o primeiro expediente com 4 requerimentos. João. Requerimento número 58, de Luiz Cláudio Barros Magalhães, Luiz Paçoca. Vereador vem por meio deste requerer informações acerca do projeto do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente a ser custeado com recursos oriundos da iniciativa privada, imposto de renda de pessoa jurídica. Tal requerimento se faz necessário para obter informações e esclarecimentos. Os vereadores que estão de acordo, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento 58, passando ao requerimento 059. Também de Luiz Paçoca, o vereador vem por meio deste requerer informações acerca do projeto social referente ao albergue no antigo prédio da cadeia, informar os serviços a serem realizados e os profissionais e técnicos à disposição do projeto. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Declaro também aprovado o requerimento 59, passando ao requerimento 060. O vereador Luiz Paçoca vem por meio deste requerer informações acerca dos pedidos de isenção da taxa de iluminação pública nos bairros rurais, informar o quantitativo de pedidos recebidos, pedidos respondidos e também pendentes de resposta. Da mesma forma, pergunto, os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Declaro assim aprovado o requerimento à unanimidade, passando ao requerimento 061. Presidente. Pois não. Só pedir para, depois que for uma falha minha, acrescentar ao requerimento lido a lei votada nesta casa da isenção da taxa de iluminação na zona rural. Perfeitamente. Passando ao requerimento 061. Também de Luiz Paçoca, vereador vem por meio deste requerer informações acerca das ações municipais para receber, implantar e demais etapas do projeto doado pela iniciativa privada referente ao tratamento de esgoto no município. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Declaro aprovada a unanimidade dos votos, requerimento 061, passando a 5 indicações. Indicação 138, de minha autoria, vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Solicita ao Executivo que possa estudar a possibilidade de instalação urgente de um poço artesiano no bairro Goiabeiras. Na minha fala explicarei melhor. Indicação 139, de Luiz Cláudio Barros Magalhães. Vereador solicita que a Prefeitura providencie a manutenção do calçamento na esquina entre as ruas Inácio Espanha, Bustamante e Neném Toledo, que com fotos em anexo. Também de Luiz Cláudio Barros Magalhães, indicação 140. Vereador solicita que a Prefeitura providencie manutenção do marco das Terras Altas, Estrada Real, localizada na entrada da estrada Luiz Ramos da Costa, que dá acesso ao jardim. Também de Luiz Cláudio Barros Magalhães, indicação 141. Solicita que a Prefeitura providencie a sinalização e melhor fiscalização quanto ao trânsito de motos e bicicletas no calçadão. Também de Luiz Paçoca, indicação 142. Vereador solicita que a Prefeitura providencie manutenção e melhorias nas ETEs dos bairros Pé Amarelo, Gonçalves e Jardim. Os populares ETs. Tem aqui também fotos em anexo da indicação 143, José Aldair Marinho. Vereador solicita que a Prefeitura faça a recolocação de poste de iluminação que caiu no calçadão. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. E nesse momento vamos iniciar o segundo expediente. Palavra cedida aos vereadores por no máximo 5 minutos. Iniciando pelo líder do governo, vereador Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, Éder, nosso secretário, colegas vereadores, funcionários da Câmara, João Paulo e Fernando, ouvintes da Terras Altas e internautas que nos acompanham, em especial a dona Zezé. Bem, primeiro vou começar aqui respondendo algumas indicações que já me foram passadas. Indicação 135 do vereador Luiz Cláudio, que a respeito solicita que
que determine no setor responsável a maior fiscalização, realização dos ambulantes no município. O Executivo me passou que está com grande dificuldade, porque o único fiscal que a gente tinha era o Hélio Araújo, que é de conhecimento de todos, mas descompatibilizou por fins eleitorais também. Então está só com alguns fiscais quebrando o galho lá, mas vai ser encaminhado. Indicação 137 do vereador Jefferson Rubens. Solicita a Prefeitura realize manutenção do piso do pontilhão, acesso ao Otonico Mota, bairro Matadouro. Foi feita semana passada. Indicação 134 do vereador Éder de Almeida. Solicita que seja feita a retirada dos restos da caixa d'água que estourou no bairro Monte Verde. Essa indicação está em processo judicial, inclusive o Heroim com o secretário de Meio Ambiente, o Dr. Gustavo, nosso assessor jurídico, já estão preparando o histórico no processo para já dar entrada no fórum, onde essa firma que ganhou a licitação veio aqui, fez análise e constatou que todas as caixas estão reguladas mesmo, mas por enquanto a gente não pode fazer a remoção desse material do local. Indicação 132, o vereador Éder também. Solicita ao Executivo seja feito serviço próximo à casa 250, situado na rua Irmã Carvalho, posto de saúde, retirado de entulho. Foi feito semana passada, final de semana. Indicação 131 do vereador Éder também. Solicita ao Executivo seja terminado o serviço de esgoto em frente a uma das casas no bairro Mojolinho e na estrada que vai para Santa Marta. Inclusive, esses são mais alguns pedidos no bairro Jardim também, o pessoal pediu. O Executivo cobrou a empresa vencedora dessa licitação junto à Funasa e o responsável está programando para a semana que vem vir para fazer o término dessas fossas sépticas. Também estou aqui com a respeito da fala do vereador Rubim da semana passada, né, Rubim, da água lá. Estou vendo que aí você já chegou todo documento, você preparou que foi pedido uma autorização junto ao IGAM, então foi passado para o Executivo. Então, como diz, a gente é cobrado e também agradece as coisas que acontecem, né? Às vezes, depois na minha fala, eu vou estar falando melhor sobre isso também, mas parabéns por ter legalizado lá. Obrigado, Mané, pelas palavras. Também vou responder aqui a respeito das falas dos vereadores da semana passada. De modo, a respeito do Paulinho, da fala da passarela, Paulinho, a Alessandra não me deu esse parecer técnico escrito, mas ela já me disse que não é com material velho que vai ser feito o término da rampa ali. Inclusive, já chegaram as placas novas, que é daquele trechinho que faltou, e a empresa que vai estar fazendo a instalação da guarda lateral da passarela que vai fazer concluir, a mesma empresa concluir o trabalho lá. Quanto aos buracos na cidade, eu falei semana passada que já estão sendo providenciados com a mão de obra própria, porque devido ao grande acúmulo de licitação, o Evaldo, vendo que ia demorar muito, preferiu parar algumas obras para estar dando a prioridade nesses atendimentos, principalmente nos lugares mais críticos, que é ali próximo ao açougue Laércio, lá no Monte Verde. Então, são vários lugares que estão arrumando. Quanto também ao conserto das máquinas pesadas, principalmente a Retro, agora foi providenciado já a dotação, que estava naquela coisa de dotação, mas já foi conseguido, então já está fazendo o pedido do conserto da máquina, já que tem a dotação, agora vai ser concluído o conserto dessa máquina. Quanto à ET da cidade, também é uma coisa que está parada. O prefeito foi feita a negociação com o proprietário do terreno, só que o proprietário pediu um preço abusivo, um preço altíssimo, num pedacinho onde seria feita essa ET. Então, está em negociação ainda. O prefeito falou que prefere não fazer um pagamento em juízo, porque ele imagina
essa compra feita, um pagamento em juízo, como o Renê Charlier. Então, você deposita lá 100, 150 mil, daqui a pouco está aí uma dívida de milhões para os próximos administradores pagarem também. Do Éder, já falei das forças. Acabou o tempo, viu, Mané? Só para você concluir em 30 segundos aí. Então, tá jóia. E quanto à passarela, que eu vim falando, então, a semana que vem, provavelmente, o pessoal já começa a colocar as guardas na mesma. O que eu tenho a dizer hoje, uma boa noite a todos, obrigado. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, João Paulo, Fernando, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar os ouvintes da Rádio Terras Altas FM e os internautas do portal da Câmara, desejando a todos uma boa noite. Inicialmente também quero prestar uma singela homenagem ao ex-prefeito, Dr. Luiz Clóvis Braz Scarpa, uma pessoa íntegra que tanto lutou e trabalhou pelo desenvolvimento do nosso município, também teve um protagonismo na Companhia Batista Scarpa, fazendo a administração e também conduzindo uma empresa que por muito tempo foi pujante no nosso município, que conseguiu levar o nome do nosso município a todos os cantos do nosso país, sob a sua administração. Fica a minha simples homenagem ao Dr. Luiz Clóvis, à sua família, Dona Gláucia, seus filhos Cíntia e José, os netos, nossos eternos sentimentos e lembrança de uma pessoa que tanto lutou por nossa cidade, por nossa gente, e que ficará eternizado em nossos corações. Quero me dirigir agora ao líder do governo, vereador Manuel Vicente, a respeito também da indicação feita pelo colega vereador José Aldair Marinho, que disse a respeito do poste de iluminação caído desde o sábado passado, na Rua 7, e até hoje que não havia sido arrumado. É um descaso, infelizmente, porque é um recurso público, é patrimônio público, que ficou lá tombado desde sábado, as pessoas por lá passando no escuro, e sem contar também a depredação ao patrimônio público. Então, espero que a Prefeitura tenha consciência para cuidar, manter o nosso bem e, sobretudo, respeito, né, porque foi investido recursos públicos para aquela obra. Então, espero que seja resolvido quanto antes, também pela segurança das pessoas que por lá passam, sobretudo à noite. Sobre a falta d'água nos bairros, é um assunto repetitivo, mas que nós precisamos ficar batendo, trazendo esse assunto mais uma vez. Vimos aí novas reclamações de faltas d'água nos bairros, sobretudo no bairro Jardim. Aliás, novas não, antigas reclamações, porém, que foram feitas e registradas novamente. Pedir para que a Prefeitura realize um plano de ação para solucionar esse problema, para resolver esse problema das pessoas que passam por esse sofrimento. Trabalha o dia inteiro, aproveita o final de semana para lavar roupa, para fazer a sua faxina, e chega em casa e não tem uma gota d'água para cozinhar, para tomar banho. Então, é ter consciência para que a Prefeitura possa resolver esse problema. E também retomar as obras do hidrômetro, porque é algo que também contribuirá pela economia e pelo pagamento justo, para aqueles que usam muito, pagar de acordo com o que usa. E aqueles que usam pouco, a mesma coisa. Então, a Prefeitura precisa fazer a parte dela e a população também. Mas quem está devendo, sobretudo, neste assunto, é o poder público, que precisa continuar a instalação dos hidrômetros, que precisa resolver o fornecimento e depois cobrar a parte da população. É um trabalho conjunto e que precisa ser feito e levado a sério. Quero registrar mais uma vez esse pedido da população que está sofrendo com a falta d'água, que é um direito primário, um direito básico da população. Gostaria de perguntar também ao líder do governo a respeito da multa que foi gerada pela obra da passarela, perto à Santa Casa. Nós sabemos que foi gerada uma multa pelo CODEMA, uma denúncia que o CODEMA fez, e a Prefeitura entrou
com recurso para tentar reaver essa situação. Então eu gostaria de saber como que está essa situação, se conseguiu reverter, se ainda não terminou, como é que está essa situação aí. Se puder trazer a resposta e compartilhar com a gente. Gostaria de saber também uma resposta oficial da Prefeitura a respeito da revisão obrigatória dos veículos. Vários veículos, desde o ano passado, estavam sem a revisão obrigatória. Veículos novos que chegaram, passou um tempo, já estavam todos com alguma deficiência, com algum prejuízo, e não passaram pela revisão obrigatória. Então eu queria saber como é que está essa situação, se tem feito acompanhamento, se realmente não foi feito, de todos os veículos que são necessários. Gostaria de saber também a respeito das férias dos servidores. No ano passado haviam servidores que tinham 8 férias regulamentares acumuladas, né, o que jamais poderia acontecer. Gostaria de saber como é que está a situação dos funcionários públicos com relação às férias. E também comentar a respeito da resposta do colega vereador Manuel Vicente, que disse a respeito do pedaço faltante para complementar a passarela próxima à Santa Casa. Essa fala foi comentada aqui nesta casa pela própria secretária de Obras, onde a mesma disse que havia um pedaço na garagem de uma ponte que havia sido feita um tempo atrás e se aproveitaria esse pedaço usando lá na passarela da Santa Casa. Então, como não se usará mais, existiu algum complemento financeiro, vai haver algum projeto para complementar o valor, ou dentro do valor conseguiu se enquadrar para aproveitar para a compra desse pedaço, ou o que mais aconteceu? Gostaria de também poder contar com essa resposta. Por hoje é só, muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra o vereador José Dael Marinho. Senhor presidente, quero cumprimentar os demais membros da mesa diretora, doutor Rafael, caros colegas vereadores e internautas que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela Rádio Terras Altas. Primeiramente, senhor presidente, quero deixar aqui uma singela homenagem também ao grande homem que trabalhou, que lutou por essa terra querida de Itanhandu, que tinha uma grande dedicação, um amor por Itanhandu, senhor Dr. Luiz Clóvis Braz Scarpa, um homem íntegro, que tanto trabalhou juntamente, eu que tive o prazer de trabalhar com ele na administração quando exerceu o cargo de prefeito dessa cidade, tive a honra de estar com ele junto na Secretaria da Administração, no qual fiz parte do seu governo, e dizer o quanto Itanhandu o respeitou, o respeito por tudo que ele fez por nós, pela nossa terra, pelos funcionários, pelo povo de Itanhandu, pela sua simplicidade e humildade, pelo homem que foi tão íntegro e com um currículo invejável. Então, eu quero deixar aqui essa simples homenagem, mas de coração, cumprimentar toda a família, a dona Glaucia, sua esposa, os seus filhos José e Cíntia e seus netos, e dizer ao doutor Clóvis para que ele possa, lá junto de Deus, estar no descanso e descansando em paz. E dizer a ele o meu muito obrigado e o nosso muito obrigado por tudo que fez por nós. Senhor presidente, dentro dos assuntos de hoje também, quero trazer aqui a exposição para que o itanhanduense também possa acompanhar. Fiz uma indicação no qual o meu companheiro, colega, vereador Paulinho, manifestou aqui, a respeito do poste que está no chão, lá do calçadão da antiga Rua 7, a Rua Dr. Olavo Gomes Pinto. Esse poste já foi objeto de questionamento por parte de munícipe da cidade, questionando a existência dele, caído ao chão, e nenhuma providência foi tomada. Então,
venho aqui reforçar esse pedido, que passando por lá, vários munícipes indagando, cobrando de mim, vereador, de nós, vereadores, né? Porque não só eu que faço parte desse colegiado, mas todos nós, vereadores, também somos cobrados por um desleixo da administração, porque é um patrimônio público que está lá, veja bem, desde sábado, passou sábado o dia todo, domingo, segunda, hoje também, que dia de expediente, talvez não pudesse ter sido feito, mas uma das situações poderia ter sido feita sim, no final de semana, ou no mínimo ter retirado aquele objeto que tanto impressiona e traz um desgaste tremendo à toa. Uma simples remoção poderia ter resolvido, ou seja, levantar aquele poste, recolocá-lo novamente no seu devido lugar para que a iluminação pública fosse restabelecida naquele local lá. Enfim, senhor presidente, está faltando por parte nossa, não digo nosso de vereador, porque a nossa parte nós estamos fazendo, a gente procura sempre fazer da melhor forma possível, mas se a gente não tiver o administrador, que é o nosso gestor público municipal, à frente desse serviço, através de seus representantes que cuidam desses serviços externos, quer dizer, tenho dúvida, e ficamos devendo à nossa população um serviço básico, o essencial, o básico do básico. Sempre combati aqui, sempre cobrei que a nossa gestão, que a gestão pública, que o executivo municipal pudesse fazer melhor o básico do básico, que isso atenderia às reivindicações da população. E complementando também, pegando a informação que o líder do governo, Manuel Vicente, trouxe do prefeito municipal a respeito das caixas d'água do bairro do Monte Verde, que foi objeto também de questionamento na reunião passada e que não pôde ser transmitida diretamente, que foi no dia seguinte. Eu vou repetir aqui também dos trechos de minha fala, onde eu procurei dar uma explicação mais objetiva e clara, dizendo à nossa população que nós tivemos tudo na mão para poder executar um trabalho muito bem feito para atender, resolver de vez o problema de água lá do Monte Verde. Infelizmente, por questões que aconteceu da caixa d'água não atender a especificação, houve o rompimento dessas caixas d'água. E pelo que o senhor líder do governo trouxe a informação, que agora que a parte jurídica da prefeitura está tomando providências para entrar com uma reclamação judicial para reaver o dinheiro que foi investido na aquisição desses equipamentos, ou seja, vai demorar muito, porque se a gente esperar por processo judicial até que eles resolvam, para poder resolver o problema da caixa d'água, da água do bairro do Monte Verde, olha, infelizmente, não é de esperar a curto prazo, não. Eu já havia sugerido aqui, reforçado até pelo presidente Kleberson, o nosso presidente aqui, nós não podemos esperar a resolução de um problema que vai para a questão judicial. Nós temos que tomar medida imediata, como nós tomamos e fomos prejudicados. Mas vale a pena fazer um investimento para atender à necessidade básica que é da nossa população, que clama para um serviço básico. E com toda razão, com todo o direito, realmente está faltando, da parte da administração pública, essa preocupação de trabalhar para aquilo que é necessário no momento. E no momento tínhamos recursos financeiros para tal, mas não, utilizamos recursos financeiros para pagar reajuste de contrato de obra que ainda está sendo executada e que para mim, no meu ver, não é obra. Colocação de hidrômetro é um serviço que está sendo executado e utilizamos um recurso que veio do pré-sal para a gente poder gastar em investimento e esse recurso foi pago para pagar complemento de contrato de prestação de serviços de colocação de hidrômetro. Veja bem, é uma situação, senhor presidente, que eu vejo que estamos elegendo obras, serviços não prioritários e deixando a população na mão.
Era essa atenção que eu gostaria de deixar bem claro. Quero desejar uma boa noite a todos. José Odair, podemos. Passo a palavra ao vereador Elson Beni. Cumprimento a mesa diretora, nosso assessor jurídico, doutor Rafael, secretário Eda Almeida, presidente Cleberson, funcionário da casa, João Paulo, Fernando. Quero aqui deixar o meu abraço para a dona Zezé, que está nos acompanhando em sua casa, curtindo essa chuvinha abençoada que Deus mandou para nós nessa noite. Colegas vereadores, uma boa noite a todos. Vou começar falando da rua Esther Pereira Reis, do bairro Monte Verde. Éder e eu fomos no local para cobrar melhorias e essa rua estava precisando de uma manutenção urgente. Até moradores relataram que estava passando por essa rua e deixava o seu escapamento de carro. O escapamento ficava na rua. Então é uma rua que cobramos bastante e graças a Deus a manutenção está sendo feita. A gente agradece ao executivo e ao líder do governo também que trouxe essa notícia para nós na reunião passada. E na semana passada visitamos o bairro São Benedito a pedido dos moradores e agradecemos a Valéria, a Leia, pela confiança depositada no nosso trabalho. A Leia entrou em contato com a gente e pediu a nossa visita até o local, mas os funcionários da prefeitura já estavam fazendo a manutenção da rua Coração Sagrado Jesus, e nisso tinha as manilhas estouradas. Então o mau cheiro ali estava horrível, mas essa semana os funcionários foram até no local, com certeza já sanaram aí esse problema, e a gente está de olho. Uns trabalhos que eu prometi fazer em minha campanha, visitar os bairros, é isso que eu tenho feito. Nem tudo está na mão do vereador, né? Não cabe ao vereador fazer as obras, manutenção, mas cabe ao vereador cobrar e ficar de olho. Quero falar um pouco do projeto de lei de parceria com o vereador Éder, que vai ser lido nesta noite, que dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos no município. Os equipamentos públicos esportivos passarão por uma avaliação periódica a cada um ano. A avaliação dos equipamentos vai ser pelos engenheiros e arquitetos e colaboradores das obras da Secretaria do Esporte. Então, esses equipamentos, né, que a gente tem hoje lá no bairro Ipê Amarelo, são 2 academias ao ar livre lá. Temos no Monte Verde, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e agora está sendo construída uma academia da saúde, e temos a do Dinho Esteves, que é o ar livre. E esses equipamentos precisam de manutenção, porque eles são expostos ao sol, à chuva, e não sabemos quanto tempo que é feita essa manutenção, se é uma vez por ano, ou se é uma vez a cada 2 anos. Então esse projeto vai ser para isso. Espero que o próximo prefeito que assumir a prefeitura, né, tome conta disso, toque esse projeto para frente, porque esses equipamentos são usados diariamente, só não estão sendo usados agora devido à pandemia, mas vai muita gente, né, uma pessoa mais alta, mais baixa, mais fortinha, então esses equipamentos precisam de manutenção. Eu peço aí, né, a gentileza dos colegas vereadores que vão estudar os projetos e olha a importância desse projeto, né, da área do esporte também,
quem usa esses equipamentos são os idosos, são as crianças, então tem que ter uma manutenção. E para encerrar, né, domingo agora, começa a campanha eleitoral, eu peço para os políticos, quem vai concorrer, que mostrem o seu trabalho nas redes sociais, mostrem projetos, não fiquem de guerra, não fiquem fazendo politicagem, brigando, porque o interessante é mostrar seus trabalhos, seus projetos. E por hoje é só, fico por aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, uma boa noite. Passa a palavra ao vereador Manuel Vicente. Boa noite a todos. Bem, Rubinho, hoje eu quero falar com você que a semana passada eu não falei porque era um dia de você fazer a sua defesa, né? Eu gostaria de ser solidário a você pela situação que você falou. Eu queria compartilhar esse momento, que eu dizer a você que eu passei por tudo isso também. Foram noites de sono perdido, fim de semana sem ânimo de sair de casa, sem vontade de trabalhar. Então, eu acho assim, muita maldade das pessoas ouvirem um lado só, como você citou, né? Eu fiquei muito aborrecido, desde aquela publicação que puseram do possível jardim meu. A pessoa não foi ouvir o outro lado para apurar se era meu de fato ou se não era, né? Os outros acontecimentos também. A pessoa, Mané está lavando o carro, mas não foi ver quanto tempo meu carro ficou trabalhando. Não é uma obrigação minha, mas para o bom andamento do serviço, eu me dispus a colocar meu carro sem nenhum custo ao município, porque para que o serviço aconteça. Então, como você citou, as pessoas usam muito de má fé. Então, não ouvem os dois lados, não tentam apurar o caso para sair falando, né? Veio aquele assessor do deputado falando, eu acho que no mínimo ele não precisava ter ligado para mim, não ligasse para o presidente da Câmara, ligasse para o Executivo, para saber os dois lados da situação, porque é muito triste a gente ser julgado, a gente tentando de boa fé ajudar a fazer a coisa certa, e no final a gente ser condenado, criticado, né? Graças a Deus houve a CPI, a SEI, né, foi apurado aí todas as denúncias e a gente viu que, graças a Deus, não houve nenhuma má intenção minha, não houve nada de errado. Apuraram que o jardim não é meu e outras coisas mais. Então, eu queria ser solidário a você, porque eu entendo o que você passou aquele dia. Quando eu vi aquela publicação, pegaram mais um colega ali, sem saber o que de fato estava acontecendo. Então, é muito triste mesmo. É o que eu queria dizer hoje. Uma boa noite a todos. Obrigado. Só para fazer um registro que o assessor, no início de tudo, entrou em contato comigo. E aí eu dei as informações a ele de que a Câmara já tinha aberto uma SEI. Só para deixar registrado. Passo a palavra ao vereador Edgar Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos que nos ouvem. Cumprimento nossa mesa diretora, assessores e servidores da Câmara, colegas vereadores, munícipes que nos ouvem pela rádio ou pela internet. Um abraço especial à dona Zezé, meu amigo Joaquim, Maures, também o Cláudio, entre outros aí que estão sempre sintonizados ou acompanhando pela internet. Esse trabalho, Beni, que você disse, nossa visita aos bairros, ele de fato é o trabalho que particularmente eu mais gosto de fazer, e eu acho que foi uma das poucas promessas, né, que na verdade o vereador ele não tem uma ação executiva, né? Então é uma das poucas coisas que eu vejo que a gente pode prometer e se debruçar, né? Temos feito. Feliz aí que final de semana encontrei até outros colegas também, fazendo até indicações dos bairros que eu vi. Achei interessante. E esse trabalho é muito importante, ouvir de perto a população, lógico, nesse momento de pandemia, com prudência. Inclusive, mais uma vez, peço para que a população continue se cuidando. E falar para se cuidar por questão da pandemia e relacionar isso à falta d'água, realmente é uma linha tênue, bastante complicada, muitos bairros passando por isso. Na verdade, muitas cidades passando, queimadas, tudo isso muito lamentável. E eu pude ver que algumas cidades vizinhas também estão passando por essa situação de minas secando,
problemas, e as prefeituras realmente precisarão se reinventar. Os próximos gestores que virão, pelo menos na minha singela opinião, terão que realmente debruçar muito nessas questões relacionadas à água, saneamento básico, esgoto, porque é um problema que estava previsto muito para frente, mas ele chegou antes por culpa nossa, do homem. Então, eu fui ao bairro Goiabeiras no sábado e tive lá. A visita foi muito boa, mas eu vi uma das pessoas que eu pude conversar, um senhor, realmente deu até lágrima nos olhos dele quando ele falou que ele nunca viu uma seca tão feia quanto essa. Que o problema já vinha acontecendo, sim, de alguns anos para cá, no entanto, esse ano isso aconteceu de uma forma um pouco mais marcante. E é um bairro isolado aqui de Itandu, praticamente ali, dá para se dizer, muitos acham até que é de Itamonte, mas é um lugar que faz a solicitação, pude chegar no local e fica aqui, mais uma vez, a indicação para que o Executivo possa estudar, sim, a construção de um poço artesiano no local e que, por enquanto, faça os paliativos aí com caminhão-pipa e tudo mais que possa ajudar nesse momento. Bairro Monjolinho também, tive lá esse final de semana com relação aí às fossas que foram construídas, tem outras também no jardim, como o Manuel explicou, e que bom que esse serviço será retomado, estava uma falta aí de materiais, né? Até agradecer ao João Paulo também aí por algumas respostas aí que ele tinha, alguns contatos, pôde me ajudar bastante. Com relação ao serviço que o Executivo fez, é muito bom esse serviço que o Executivo faz, mesmo ele sendo pequeno, como eu sempre falo aqui, pode parecer pequeno para a Prefeitura, mas para a população é excelente. A ponte ali do Matadouro, indicação já antiga de vários vereadores, né? A rua Francisco Gomes Pinto ali com a Luísio Lopes também estava crítica, está fazendo. Esther Pereira Reis, estive lá com o Beni. Ali no São Benedito, aquela questão de esgoto. A gente sabe também que é só um paliativo, porque ali vai ter que abrir praticamente tudo de questão subterrânea para mudar aquele encanamento. Então, por isso que eu falo que é um desafio para o próximo gestor aí que vier. Com relação aos projetos, hoje uma noite muito feliz. Como eu disse na reunião passada, estava com alguns projetos lá guardados por conta aí da pandemia, mas agora estamos aí, reativamos. Hoje será votado do Rio Verde. Agradecer muito o Instituto Esperação e ao Rony Peterson pelo apoio no projeto, aqui também ao Dr. Rafael, João Paulo, pelo apoio aqui na Câmara. É um projeto muito importante, a Mostra Viva do Rio Verde, dentre outras coisas. Hoje, conversando com um colega vereador, ele até fez um paralelo com o Rio Verde, do jeito que está hoje, que infelizmente ele está longe de estar vivo, né? E a gente torce para que, mais uma vez, aí, o Poder Público possa se debruçar nessas ações. E com relação à placa nos estabelecimentos, com relação ao espectro autista, também muito importante projeto aí de inclusão, e pude fazer em parceria com o meu colega Kleberson, ajuda também do Dr. Rafael, da tia Miriam, professora Miriam também, então agradeço bastante os projetos que serão votados hoje. E com relação à manutenção de academia ao ar livre, como disse o Beni, o dia do caminhoneiro também, eu falarei na próxima semana, porque o tempo já acabou. Agradecendo a todos aí mais uma vez, uma boa noite e excelente semana. Passa a palavra ao vereador Luiz Cláudio Paçoca. Boa noite a todos, já cumprimentei no início e vou precisar ser bem rápido aqui, presidente, para ver se eu dou conta, porque basicamente são só citações e elas procurarei fazê-las no tempo. Bom, primeiro eu queria dizer que o meu trabalho de vereador sempre foi publicado no www.luispaçoca.com.br. Então, quem quiser saber do meu trabalho, entra no site lá e vê. Quero reforçar o telefone aqui da Câmara, 3361-3416, ou o meu telefone corporativo da Câmara, que é o 988020026. Mas eu estou publicando isso aqui porque para dizer que não adianta o pessoal ficar mandando mensagem para mim em privado. Eu não trabalho com aplicativos privados e tenho recebido muitos pedidos, muitas conversas, que, para falar a verdade, eu não estou nem abrindo porque eu não trabalho nesse sistema de privado. Então, se quiser falar comigo, é no 988020026. Começar meu trabalho aqui falando com o líder do governo acerca da manutenção dos calçamentos. Aqui os vereadores fizeram muitas indicações das manutenções no calçamento. Então, agora que começou, para saber se tem um planejamento, porque o portal precisa, outras ruas do Monte Verde, né? Enfim, se tem um planejamento até o final deste governo, que está próximo, em relação à manutenção dos calçamentos. Dizer das moscas.
da fiscalização. E no caso das moscas não tem desculpa de não ter fiscal, até porque são da Secretaria de Saúde e de Meio Ambiente, e as moscas estão demais. Em relação à máquina, o senhor trouxe a notícia que ela, né, será dado andamento para a sua manutenção. Queria informação acerca dos convênios das quadras, que foi prometido aqui, saber em que pé que está isso, porque, né, o pessoal nos bairros está esperando as quadras prometidas aqui. Em relação à água do Pinicão dos Gonçalves, lá do Jardim, da onde estiver faltando, né, já foi prometido aqui há poucos dias que ia tomar algumas ações para resolver. E esse final de semana, o mesmo problema de sempre, saber se tem alguma ação efetiva que foi feita. E aí eu aproveito para dizer da fala do líder do governo aqui, quando disse semana passada que tem um reservatório do município jogado num mataburro lá no bairro. Então eu queria saber de quando é o recurso que chegou a esse reservatório e saber se ele tem previsão para entrar em funcionamento, porque o que não pode é, né, ficar o que eu escutei aqui, jogado num terreno, num mataburro, num bairro. É muito descaso, né? Em relação à questão do esgoto, também com o líder do governo, né, o pessoal reclamando que está voltando nas casas, enfim, mas queria saber se também tem um planejamento para a limpeza das fossas, porque todas as fossas, os vizinhos estão reclamando do mau cheiro. Questão da limpeza, de recolhimento de mato e de entulho, né, eu tenho certeza que a falta do supervisor está fazendo lá pior os serviços, mas a cidade inteira está lotada de entulho, de mato, só não está aqui no centro. Nos bairros, todos os bairros têm entulho e limpeza para recolher. Também em relação à questão da água, foi trazido aqui pelo secretário de Meio Ambiente, numa reunião que aqui ele esteve, acerca dos poços artesianos para os bairros rurais. Então, queria informação também se existe alguma ação do ponto de vista de poços artesianos para os bairros rurais. Está rodando aí na internet, o líder do governo ou algum vereador da base pode me confirmar se é verdadeiro, um post falando que em 60 dias vai resolver a água do Monte Verde. E agora foi dito aqui que não pode tirar as caixas, enfim, só queria confirmar se esse post é verdadeiro, dizendo que em 60 dias resolveria lá. Bom, em relação às questões do líder do governo, era isso que eu queria dizer. Quero fazer um pedido a Vossa Excelência, presidente. A pandemia está aí, devemos nos resguardar. Desde o começo eu disse que eu acho que a prevenção é pessoal, cada um precisa cuidar de si, mas estamos vendo algumas flexibilizações aí, então eu queria pedir a Vossa Excelência, até por conta do horário da reunião da Câmara, que a Câmara volte a ter as reuniões normais, abertas e com a fala de 10 minutos, porque até os bares estão podendo ficar abertos até 10 horas da noite. E a fala dos vereadores, né, regimental, é 10 minutos, costumeiro. Então, acho que está na hora da Câmara voltar a trabalhar normalmente. Esse é o pedido que eu faço a Vossa Excelência. Fora isso, só quero fazer uma menção ao Dia da Árvore. Hoje é Dia da Árvore, graças a Deus, chovendo para que as sementes e as árvores cresçam, mas para dizer que fiz uma consulta ao IBAMA, porque a Serra da Mantiqueira está morrendo. A Serra da Mantiqueira está morrendo, e de Volta Redonda a São José, a Campos do Jordão, aonde você passa, as plantações de eucalipto estão dominando, desmatando a Serra da Mantiqueira. Então, Serra da Mantiqueira, que significa serra que chora, ganhou esse nome porque tinha muita água. Parecia que ela estava chorando de tanta água. Hoje ela está chorando de fogo, de seca, e essa plantação de eucalipto aí, em toda a Serra da Mantiqueira, com certeza é um agravante, mas, infelizmente, em relação ao município, de acordo com o parecer que eu tenho ali, o vereador não pode fazer lei por interferir na propriedade privada, entre outros, segundo o parecer. Quero dizer também que hoje é Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Aproveito para dizer isso aqui, para mandar um abraço a todos os funcionários da APAI, a APAI de Itanhandu, que, né, vem funcionando tão bem, depois que trouxemos a doutora Maria Tereza aqui, acerca dos repasses àquela instituição, e hoje a APAI de Itanhandu funciona tão bem. E, para concluir, quero dizer do saudoso ex-prefeito, doutor Luiz Clóvis Braz Scarpa. A população de Itanhandu, na maioria, conhece esse grande homem, esse grande prefeito que foi.
Todas as menções que puderem e forem feitas aqui por todos os colegas vereadores, naturalmente serão dignas, mas eu só quero deixar o registro que o Dr. Luiz Clóvis ajudou a carregar a construção de Brasília nas costas. Então, muito além de Itanhandu, o Dr. Luiz Clóvis é um homem nacionalmente conhecido. E quero cumprimentar a família em nome dos seus netos, Ana Luísa e Luca. Só para me despedir, quero mandar um abraço ao presidente do MDB, deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que eu estou vendo aqui, está assistindo essa live desse vereador do MDB. Luiz Paçoca, boa noite a todos. Nesse momento, vou passar a palavra ao vereador Jefferson Rubens da Costa Rubinho. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da casa, dona Zezé, a todos que ouvem a Rádio Terras Altas, também aos ouvintes do portal da Câmara, uma boa noite a todos. Também fazer menção ao finado ex-prefeito Luiz Clóvis, deixar aqui meus sentimentos a toda a família, o Zé, a Cíntia, Dona Gláucia, os netos e a todos da família. Um grande homem, um grande prefeito, um exemplo de pai e um exemplo de vô. Uma pessoa a ser copiada. Quero também, se a gente faz crítica, a gente faz cobrança, quero agradecer também à administração pelo excelente trabalho, é assim que tem que ser feito. Eu falo, quando o vereador traz a indicação, ele não traz a indicação dele, ele traz a indicação da população. Excelente trabalho feito na ponte, no pontilhão que dá acesso ao bairro Nossa Senhora de Fátima, no piso. Os parabéns aos funcionários que lá estiveram trabalhando. Eu passo lá toda manhã, tinha dia que de manhã já estava impedido o trânsito para eles descarregar e fazer o trabalho deles. Parabéns a eles pelo excelente trabalho. Infelizmente, tem que voltar ao assunto da fake news, que a gente tem que continuar defendendo, que em alguns lugares a gente continua sendo provocado e acontecendo algumas situações. Semana passada eu tentei na Caixa Econômica Federal, lá estava uma fila imensa, e eu comentei com a pessoa que estava na fila, não vou esperar, porque a fila está muito grande. E, infelizmente, o que eu ouvi de uma pessoa lá, por que você não corta a fila, já que está roubando água? Então, é muito sério o que está acontecendo. Então, eu vou mostrar o documento que eu tenho em mãos. Esse documento é o Estado que me deu. É um documento que a gente deve ter, mas não é obrigatório. Mas quando a gente tem, é o que os florestais falaram, te dá mais segurança. Então, de 3 em 3 anos vai ser renovado esse documento. Uma coisa simples de tirar, uma visitação, uma fiscalização que os fiscais do IBAMA fizeram lá, constataram que lá é um uso insignificante de recurso hídrico, ou seja, de água. Infelizmente, o que houve crimes de fake news, crimes de invasão de propriedade, crime de exposição de bens particulares e ataques à pessoa. Está sendo tratado dos devidos jeitos que tem que ser tratado crime. Não tenho pressa nenhuma e não quero nada para mim. Tudo que for feito, tudo que for acontecido será doado às instituições de caridade de Itanhandu. Podem ter certeza disso. Então, tive conversando com o delegado, ele falou que o melhor
para mim, segurança foi fazer o boletim de ocorrência, porque deixa a polícia trabalhar, ele falou, deixa a gente trabalhar por vocês, e posteriormente o Ministério Público toma essa frente. Porque é muito sério acusar um pai de família, acusar uma pessoa, trabalhador que está prestes a aposentar, trabalhou a vida inteira, mas eu não tive tempo de ver os meus filhos crescerem, porque eles tiveram uma fase que eles saíam antes de mim de casa e chegavam depois de mim, do horário de serviço. Eu chegava em casa e eles já estavam cansados, dormindo. Eles saíam antes das 6 e voltavam depois das 6 da tarde, cansados, porque estudavam em Passa Quatro, passavam o dia todo lá. Eu me sacrificava para poder dar o melhor para eles. Eu acho que eu atingi o meu objetivo, que foi dar o que um pai, o que um educador, o que alguém que tem a responsabilidade de criar os seus filhos, ou seja, crianças e adolescentes, é dar educação e conhecimento, que é a única coisa que a gente deixa realmente para os nossos herdeiros é o conhecimento. Isso ninguém tira deles. Podemos deixar propriedades, dinheiro, carros, isso se vai com o tempo. O conhecimento ninguém vai tirar deles. E isso eu pude dar com muito sacrifício para os meus filhos. Com o apoio, lógico, da minha esposa, da minha família, dos meus amigos de trabalho, dos meus patrões e também de amigos, né, que nos momentos difíceis estão sempre com a gente. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens de apoio, todos que em momento nenhum desacreditaram na minha pessoa, no meu jeito de agir, no meu jeito de ser, mas quero deixar essa mensagem que nada vai ficar impune. Tem um procedimento, não é vingança, é justiça. Então as coisas vão caminharem lentos, mas vão caminhar. Eu desejo uma excelente semana a todos e que, como disse, já foi dito aqui hoje, que comecem os trabalhos para a eleição de 2020, mas que seja um trabalho digno, trabalho honesto, cada um mostrando o seu trabalho, a sua capacidade. E quero dar os parabéns a todos que encamparam essa campanha, tanto os candidatos a prefeito, vice e a todos os candidatos a vereador, que hoje, daqui para frente, a semana que vem, vão sair pedindo seus votos, querendo mostrar o trabalho e ajudar Itaiandu nos próximos 4 anos. Uma excelente semana a todos, fiquem com Deus. Vereador Rubinho, MDB. Com a palavra, o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite aos amigos vereadores, às pessoas que nos acompanham em casa, aos funcionários da casa, doutor Rafael. Teve um problema essa semana, falta de água lá nos Gonçalves, Curral Falso, ali na beira do rio, próximo à estação de tratamento de esgoto, do Pedro, né, cadeirante, alemão. Acho que muitas pessoas aqui da cidade conhecem ele, aqui dessa casa. E eu queria fazer indicação, mano, para que caso sobrou 1 ou 2 ou 3 daqueles postinhos de iluminação que colocaram ali na entrada no trevo, se sobrou, se tiver como colocar lá, porque realmente é difícil para transitar ali à noite, ele é cadeirante, né? E está falando aqui hoje é dia do deficiente, como foi dito aqui pelo companheiro. Então vamos pensar no deficiente, né? Andar com as 2 pernas nossas, já muitas vezes a gente tropeça no escuro, que dirá um cadeirante. Então, se tiver como colocar ou um braço de luz ali, ele não está reclamando da taxa, ele está reclamando nas redes sociais de pagar e não ter iluminação. Então, se tiver a condição de colocar ali um braço, ou até mesmo aqueles postezinhos, né, fica a indicação. E falta de água vai ser uma coisa agora comum, de agora para frente, não só aqui na nossa cidade. Isso aqui não é privilégio nosso, não, é de várias cidades que tem esse problema com falta de água.
pensar em abastecimento, gente, em lugares, reservatórios, aumentar os reservatórios, porque a gente está vendo os rios secando, as nascentes, as captações, todas com deficiência. Fazer uma indicação aqui também, que na pandemia nós tivemos fiscais para o comércio, para vários setores aqui na cidade. Se não há a possibilidade da gente contratar também um fiscal para o desperdício, para estar fiscalizando o desperdício de água, para estar fiscalizando vendedores ambulantes que vêm de fora e outros setores que necessitam de fiscalização, se há a possibilidade de contratar um fiscal. Né? Ou como foi feito aqui, algum funcionário pagar extra, alguma coisa desse nível para poder estar fiscalizando. Né? Vai lá no bairro do Jardim, nos bairros onde há desperdício, queixas de desperdício de água. Deixar uma frase aqui que nós vamos ter, sim, adversários nessa eleição agora, e não inimigos. Né? Não polarizar, não levar ao extremo. Vai passar, 4 anos passa, e a gente continua se encontrando aí para a cidade. É muito, muito ruim essa situação da pessoa acumular inimizade na política. Então, eu tenho, sim, adversários, inimigos não. E as pessoas que forem votar, né, analisar bem os candidatos, tanto os que estão aqui com cadeira, como os que estão chegando de fora. Avalie bem, né, presta bem atenção nos seus adversários. Semana que vem começa a campanha, né, e que você analise bem o seu candidato. Eu vou deixar 1 minuto da minha fala aqui para o Mané. Deixar também aqui meus sentimentos à família do Dr. Luiz Clóvis, né, pessoa honrada, que muito fez por Itandu, e eu deixo meus sentimentos a todos os familiares. Eu acabei deixando passar aqui, eu também gostaria de fazer a minha homenagem ao Dr. Luiz Clóvis, qual eu tive o prazer de, quase no começo que eu entrei na prefeitura, estar trabalhando com ele, o homem bom de coração, bom administrador e o companheiro que é. Então, vai deixar muita saudade, é um homem, como diz o Rubinho, a ser copiado. E gostaria de deixar meus sentimentos a Cíntia, José, a Dona Grau, seus netos. Foi uma grande perda para a nossa cidade. Obrigado. Nesse momento, eu faço uso da palavra ao vereador Cleberson, do PSDB. Inicialmente, começa falando sobre as datas comemorativas que nós temos hoje, que são mais do que datas, elas precisam ser bandeiras de luta. Já comentado aqui sobre o Dia Nacional da Árvore. Nós estamos muito tristes com o número de queimadas que nós temos tido nos últimos dias. O grande exemplo é o Pantanal. Vi fotos muito tristes de vários animais e florestas inteiras devastadas. Mas aqui na nossa região nós temos sofrido muito com isso também. Que as pessoas possam valorizar mais a árvore, porque a árvore é vida para todos nós. E a árvore também é sinônimo de alimento. Então deve realmente ser valorizada e respeitada. Mas a data que me chama a atenção hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência é, sem dúvidas, a pessoa que tem sido esquecida pelo nosso país há longos anos. Se uma calçada sem acessibilidade, ela incomoda a nós, pessoas que temos condições normais de transitar no dia a dia, calçadas rachadas, que tem a raiz de árvore que toma conta de todo o passeio, calçadas irregulares, aquelas que Itandu é um caos nesse sentido, não tem um padrão, tem rua que a calçada tem 2 metros, tem rua que a calçada tem 50 centímetros. Então, realmente, infelizmente, nós precisamos dar atenção o mais rápido possível a esse público que tanto precisa. Aqui na Câmara, eu tenho muita alegria de dizer que nessa nossa gestão aqui à frente da presidência da Câmara, junto com o meu diretor e todos os vereadores, nós conseguimos trazer para a Câmara a enérgica emissão de cartões de estacionamento de vagas especiais para idosos e para deficientes. Hoje essas pessoas conseguem emitir o cartão do deficiente aqui, para que possam fazer uso das vagas de estacionamento
especiais para deficientes em todo o território nacional, uma conquista dessa Câmara na nossa gestão. Também realizamos a sonhada obra de acessibilidade da Câmara. Há quantos anos nós ouvíamos esse assunto, de que cadeirantes deficientes não podiam vir até a Câmara por falta de acessibilidade. Agora podem. Também uma conquista da nossa gestão aqui. E hoje, coincidentemente, uma boa coincidência, nós vamos aprovar uma lei de autoria minha e do vereador Éder, fizemos em conjunto com a ajuda de algumas pessoas, que vai colocar o símbolo do autismo também nas placas prioritárias do município de Tendu, nas placas de filas prioritárias. Então, as vagas prioritárias de atendimento. Então, realmente uma coincidência muito louvável nessa noite, estou muito feliz, porque nós sabemos que o autismo é enquadrado também de forma legal dentro da categoria que contempla os deficientes que têm direitos no nosso país. Então, realmente uma data a ser comemorada. Para concluir, dizer que no mês passado nós fizemos um requerimento, eu e demais colegas aqui da mesa diretora, mais o Manuel, solicitando notas e empenhos e notas de pagamento com relação ao serviço assistência funerária do nosso município. Me chamou a atenção uma situação que desde 30 de maio de 2018, nós não temos licitação mais no município para esse tipo de serviço. Ao que me foi explicado, o benefício é entregue diretamente à pessoa, ao beneficiário. Porém, me chamou a atenção uma coisa. Somente um CNPJ foi beneficiado por mais de um ano seguido. Ou seja, o beneficiário recebia o valor do auxílio, mas a empresa que fornecia a urna, ou seja, que apresentava a nota fiscal depois para o município, é uma só, de CNPJ 08247-359, no ao contrário, -70. Isso me chamou muita atenção. Eu ainda vou sentar com os colegas vereadores que fizeram o requerimento junto comigo, não tivemos tempo de estudar a fundo, mas me chamou a atenção que até a data de 23 de abril de 2020, somente uma empresa forneceu urnas para o município de Tendu. Mesmo que os beneficiários que recebam o valor da prefeitura, aqui na lista de empenhos, nós temos aqui constando que apenas uma empresa forneceu ao município. Isso me causou curiosidade. E eu ainda vou estudar com os colegas, abrir isso para todos os vereadores, mas eu gostaria de convocar o secretário ou convidá-lo para vir aqui numa reunião, mesmo que administrativa ou informal, para que ele, pelo menos, tente explicar para nós, porque eu quero entender o porquê dessa situação. Então, eu vou tentar entrar em contato com o secretário de Assistência Social, com a equipe lá, para que eu possa entender o motivo dessa, até agora, para mim, curiosa coincidência. Mas com essas palavras, me despeço, vereador Cleverson, do PSDB. Presidente. Pois não. Posso fazer uma consideração em relação a esse requerimento que o senhor citou aí? Sim. Qual que é o número dele? Requerimento 056. Bom, o que eu ia pedir de antemão, e o senhor já disse, que é para disponibilizar uma cópia para os colegas que entenderem. Perfeito. E acrescentar também, louvável a sugestão de Vossa Excelência, convocar quem aqui tiver que dar as explicações, mas chamar o departamento de licitação também, para saber por que essa licitação parou, porque eu acho que seria importante para esclarecimentos. Então, não só a Secretaria de Assistência Social e o departamento de licitação. Obrigado pela atenção. Boa sua sugestão, Luiz. Muito obrigado.
Nesse momento, vamos dar início à ordem do dia, com a leitura do substitutivo ao projeto de lei 034/2020, apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a compatibilização de crédito extraordinário no valor de R$ 1.220.000, abertos por excesso de arrecadação através dos decretos municipais 4.739, de 30 de julho de 2020, e 4.740, de 4 de agosto de 2020, com as peças orçamentárias vigentes no município de Itendu e da outras providências. Essa lei dispõe sobre a compatibilização de créditos extraordinários no valor de R$ 1.220.000 abertos por excesso de arrecadação através de decretos municipais 4.739, de 30 de julho de 2020 e 4.740, de 4 de agosto de 2020, com as peças orçamentárias vigentes no município. Ficam compatibilizados os créditos extraordinários abertos na pasta da Secretaria Municipal de Saúde por excesso de arrecadação, através de decretos municipais com as peças orçamentárias vigentes no município, detalhados desta forma. Decreto 4.739, nas rubricas orçamentárias com relação ao enfrentamento da emergência do Covid. Decreto 4.740, enfrentamento também de emergência do Covid, caso de caridade, outros serviços, terceiros, pessoa jurídica, transferência de recursos do Fundo Estadual da Saúde, como recursos para a cobertura dos créditos enumerados no artigo anterior foram utilizados provenientes de excesso de arrecadação das seguintes fontes de recursos, outras transferências de recursos do SUS, montante de R$ 720.000, contabilizados na receita relacionada à transferência de recursos do SUS, outros programas financiados por transferência de fundo a fundo, principal, conta bancária 624017, Caixa Econômico Federal. Transferência de recursos do Estado, repasse fundo a fundo, principal no montante de R$ 500.000, contabilizados da receita relacionada à transferência de recursos do Estado para programas de saúde. Repasse fundo a fundo através das contas bancárias do Banco do Brasil. Ficam alterados em decorrência da lei as peças orçamentárias do município de Itendu. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei, emenda à lei orgânica 016/2020, apresentado por todos os vereadores, que dá nova redação à lei orgânica do município de Itendu e da outras providências. Isso aqui, artigo 1º e último. Beleza? A mesa da Câmara Municipal de Itendu promulga a seguinte emenda à lei orgânica do município, que passa a ter a seguinte redação. O povo de Itendu, através de seus representantes na Câmara Municipal, observados os princípios de Constituição da República do Brasil e da Constituição do Estado de Minas Gerais, aprovou e promulga sobre a proteção de Deus a seguinte lei orgânica. O município de Itendu, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal. A presente emenda número 16/2020, a lei orgânica do município, revoga as disposições em contrário e entrará em vigor 30 dias após sua publicação. O projeto de emenda à lei orgânica 016/2020, um projeto de extrema relevância, iniciado ainda quando o presidente da Câmara é o vereador Paulinho, e ele será encaminhado às comissões agora para devidos estudos, e, posteriormente, para vir à discussão e votação nesse plenário. Leitura do projeto de lei 009/2020 legislativo, apresentado pelos vereadores Kleber São José, Éder de Almeida Pinto Benício, Elson Beni e Sérgio Adriano Ferraz, que inclui no calendário oficial de eventos do município a festa do caminhoneiro e do motorista, a ser realizada anualmente no último fim de semana de setembro. Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Itendu a festa do caminhoneiro e do motorista a ser realizada anualmente no último fim de semana do mês de setembro. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Passando a leitura do projeto de lei 010/2020 do Legislativo, de autoria dos vereadores Éder de Almeida Pinto Benício e Elson Delfim Ramiro, que dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos do município e da outras providências. Os equipamentos públicos esportivos passarão por uma avaliação periódica a cada ano, feita por uma comissão multidisciplinar a ser instituída pelo Poder Público.
A comissão multidisciplinar de infraestrutura esportiva referida acima deverá ser composta por engenheiros e ou arquitetos, colaboradores do setor de obras e da Secretaria do Esporte. O número de membros será estabelecido pelo Poder Executivo. O objeto da avaliação consistirá em definir padrões de infraestrutura, inclusive para a torcida e público em geral, avaliar as ações de acessibilidade e aferir a adequação do equipamento. As atribuições da comissão referida no artigo 1º compreende avaliar as condições físicas e ambientais dos equipamentos esportivos públicos municipais, elaborar relatório detalhando as condições estruturais de cada equipamento, bem como ajuste às normas do fabricante, detalhar as reformas necessárias considerando a realidade do local e a modalidade esportiva, as características do espaço físico disponível e as condições de acessibilidade. O Poder Executivo regulamentará a lei no que couber no prazo máximo de 90 dias. A lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Temos 2 projetos de lei de autoria do Legislativo para discussão e votação e submeto ao plenário a possibilidade de discutirmos eles de forma global, desde logo na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno. Estão de acordo, permaneçam como estão. Passando, então, à discussão e votação do projeto de lei 007 de 2020 do Legislativo, apresentado pelo excelentíssimo vereador Hélio de Almeida Pinto Penício, que modifica a lei número 400, de 7 de dezembro de 99, que dispõe sobre a comemoração do Dia do Rio Verde, propõe medidas de conscientização no município de Tendu e da outras providências. Parecer 37 da Assessoria Jurídica. Trata-se de projeto de lei autografado por vereador que pretende dispor acerca da comemoração do Dia do Rio Verde no âmbito do município, além de medidas de conscientização sobre a importância do Rio Verde para a comunidade local, de modo a modificar a vigente Lei 400, de 1999, que institui o cognonimado Dia do Rio Verde, com a supressão, revogação de dispositivo, alteração redacional de outros e acréscimo de novos dispositivos, em sua maioria, voltados à conscientização mencionada. Quanto à iniciativa a deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, pois a matéria não se insere no rol das iniciativas privativas do chefe do Executivo. Entendo que a proposição encontra-se lastro na Lei Orgânica Municipal, precisamente no artigo 188, parágrafo 1º, inciso 12, que dispõe sobre a proteção do Rio Verde em toda a sua extensão e incumbência do poder público como um dos instrumentos de efetivação do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A inserção de novos dispositivos na lei que se pretende modificar, assim como sua supressão de parágrafo único do seu artigo 1º, a nova redação a ser dada a outros dispositivos é juridicamente possível, inclusive sob o aspecto formal, considerando que a referida modificação se daria por lei de idêntica espécie, qual seja, lei ordinária. No tangente ao texto e técnica redacional, entendo que estão adequados. Destarte após apreciação e parecer favorável da outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final e ouvida a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, seja projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja emitido ao CAIT para sanção e promulgação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica, legislativa e numérica estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo projeto de competência da Comissão e se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Como vota o autor do projeto, o vereador Éder. Mais uma vez agradeço aí, desejando a todos aí mais uma vez uma boa noite. Agradecer a todos os envolvidos aí pelo projeto, Rony Peterson, o pessoal do Instituto Inspiração, em especial a Estela, a Virgínia, aos assessores nossos aqui da Câmara, João Paulo, Dr. Rafael, e, claro, a apreciação aí dos colegas, principalmente o trabalho das comissões citadas aqui na leitura. O Rio Verde passa por um momento trágico na sua história, infelizmente. Se tratando de história, né? Nós podemos dizer que não faz muito tempo que o Rio Verde era um local muito bom para ser usado para nado, outras práticas, e tinha uma água muito melhor do que tem hoje. A vazão de água era muito maior, enfim. Acho que muitos colegas, eu ainda, inclusive, peguei prainha, o Pinicão, colegas aí, às vezes, 5, 10 anos mais velhos que eu, pegaram uma realidade ainda melhor, pelo que falam, né?
Tinha lugar que parece que não dava nem pé. Hoje, infelizmente, a água bate praticamente ali. Tem lugar que, dependendo da situação, até no tornozelo. Então, isso é muito triste. Além, claro, da qualidade da água, que deixa a desejar. Então, o Rio Verde é o nosso bem maior. Nasce aqui no nosso município e, infelizmente, nós, itanhanduenses, já estamos deixando ou entregando para a próxima cidade de uma forma bastante deplorável. Então, reforço o que eu disse aqui hoje na minha fala, que o próximo representante terá uma grande missão, mas eu acho que nós, como munícipes, temos também que assumir nossos papéis, sim, e ajudar nessa preservação. Então, é um projeto que é, assim, um cunho de conscientização mesmo, para que as pessoas possam ter um pouco de amor a mais com relação ao nosso próprio rio. Agradecer também aí a citação desse projeto de 99. Então, nós fizemos algumas modificações com a ajuda do Instituto, que já desenvolve muitos trabalhos aí na prática com relação ao Rio Verde. Então, esse projeto foi feito em respeito ao que na prática basicamente acontece. Então, eu aprovo o projeto e agradeço a todos pela atenção. Vereador Beni. Quero parabenizar o nosso colega vereador Éder pela iniciativa. Quero dizer que o nosso Rio Verde está pedindo socorro. Aprendi a nadar na prainha, naquele rebojo. Que saudade que dá do Rio Verde. Eu me lembro que, na época da adolescência, eu virava à noite no carnaval, já ia direto para nadar na prainha. Então é triste de ver. Espero que as pessoas tomem consciência da importância do nosso Rio Verde, e sensibilize, não jogando lixo no rio, para não diminuir a água, que hoje só dá tristeza de olhar e a gente vê um córrego daquele. Mas se cada um fazer essa ação, a gente recupera o nosso Rio Verde. Então eu aprovo e parabéns mais uma vez, vereador Éder. Vereador Rubinho. Parabéns, Éder. Parabéns, Benner. São os dois autores. Apesar de não fazer parte da comissão, eu participei semana passada da reunião junto com os colegas. Estivemos aí na quinta-feira, porque na quarta a gente teve um outro compromisso, marcamos para quinta. Acompanhei o projeto, acompanhei a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que no caso a gente estava junto com eles. Parabéns a vocês. Falar do Rio Verde hoje é como faltar lágrima para a gente, porque o Rio Verde falta água e para a gente falta lágrima para chorar pelo Rio Verde hoje. Eu sou um pouco mais velho que vocês. Eu peguei poços e poços muito mais perigosos e, na verdade, que fez vítimas de afogamento, que são o Escorpião, Maria Carolina, Poção, Joaquindama, Poço do Turró, e vai subindo o rio, Cachoeiro do Bodelfim sempre tinha uma vítima, onde o rio realmente tinha água, os poços eram fundos, e as pessoas morriam afogadas no Rio Verde por tanta quantidade de água. Hoje esses poços não existem mais, salvo engano alguns. A prainha é bem mais moderna do que os outros poços. A prainha do Campestre praticamente não existe mais. Maria Carolina, a maioria que não sabe nem onde fica. Poço da Santa Casa, onde o pessoal pulavam até de bicicleta dentro do rio. No fundo do campão tinha um areiá que eles falavam, que ali já tem a junção dos dois rios. O poço da Dona Mariinha, onde ela batia a roupa dela, e no horário que ela estava batendo roupa, ninguém nadava, porque senão ela descia o bambu mesmo. Mas hoje a gente vê quem lava a roupa no rio hoje, com as condições que o rio está. Então, de coração, parabéns para vocês e aprovo o projeto. Vereador José da Marinho. Senhor presidente, também nesse momento eu quero cumprimentar os autores desse projeto, que vem de encontro com
um momento de conscientização da população sobre o nosso Rio Verde, que é um bem maior que a gente tem, de um patrimônio ecológico aqui no nosso município. Nós que dividimos a nascente dele em Tendu com Passa Quatro, e é uma história que vem ao longo dos anos aí, e cada administração que entra, se cada um fizesse uma partezinha de compromisso com a questão ambiental, a gente já poderia ter ganho mais um pouco de fôlego dentro do nível que chegou a falta de água nesse Rio Verde, na bacia. Quando a gente fala do Rio Verde, nós também temos que incluir o nosso Rio Passa Quatro também, que merece toda aquela atenção por parte do poder público, e dizer que, nesse momento, o que nós podemos aqui da Câmara, como legisladores, é provocar esse tipo de ação, realmente fazer legislação para que, pelo menos, na parte de comemoração, conscientização da população, é o que nós podemos estar indicando e fazendo, até porque na parte executiva cabe ao gestor municipal de estar nos encaminhando projetos específicos para que possa ser por nós avaliado e analisado. Que se a gente pudesse ter o poder de fazer a apresentação de projeto com custo orçamentário para que pudesse custear todo aquilo que se deseja, realmente partiria da parte nossa como vereador também. Mas a capacidade e o poder que a gente tem é muito limitado para tal fim. Mas com essa contribuição que nós podemos dar, realmente aprovando legislações novas. Essa, no caso, é uma legislação complementar a uma que já existia até hoje, né? Ela se transformada em lei, aprovado por nós e sancionado pelo Executivo, ela vem aprimorar um pouco mais essa questão da comemoração do Rio Verde, dando mais ênfase às outras atividades nela ali inseridas. Então, senhor presidente, por essa razão, meu voto sim pela aprovação desse projeto, que muito tem a nossa comunidade a ganhar com ele. Vereador Luiz Cláudio. Como sempre, louvável toda iniciativa de lei de colegas vereadores. Essa é a função típica da Câmara Municipal e, por isso, parabenizo os vereadores autores do projeto. Dizer que é um acréscimo à Lei 400, lei de iniciativa do ex-vereador Fábio Donato, que com certeza veio a essa casa com a bandeira do Rio Verde. Dizer também que, como vereador, fiz minhas indicações, fiz meus requerimentos acerca de esgotamento sanitário, em relação ao projeto de tratamento de esgoto e o tombamento das paineiras às margens do Rio Verde, lei de autoria deste vereador. Estou dizendo tudo isso porque eu bebi água no Rio Verde, Rubim. Esses poços que você falou aí, você lembra bem, era de quilo de lambari e de mandi antigamente. Então, quem viveu esse tempo deve ter muita saudade. Saímos daqui para ir à Cachoeira do Vodelfim e lá debruçávamos o queixo nas pedras para beber as águas do Rio Verde. Hoje, se a Serra da Mantiqueira, que por origem chama Amantiquir, que é serra que chora, que toda a vida teve muita água, hoje nós estamos chorando a falta das águas da Serra da Mantiqueira. E também que existe no município em andamento um grande projeto para revitalização das microbacias para a recuperação do Rio Verde, qual seja o projeto produtor de águas. É desses e de outros que o município precisa investir, dar continuidade para revitalizar o Rio Verde.
Como comentei com o autor da lei, vereador Éder, a lei está propondo a mostra do Rio Verde vivo. Tenho certeza que precisamos mostrar também o Rio Verde morto, para que as pessoas, né, entendam a importância, trabalhem pelas melhorias, conservação e despoluição dessa fonte de vida, fonte de água da nossa cidade. E, por fim, dizer que, via redes sociais, recebi a sugestão da criação de uma frente parlamentar pró-Rio Verde. Neste momento, creio que não seja muito possível, porque este mandato está acabando. Mas provavelmente essa casa se renovará na sua maioria e, quem sabe, virão para cá vereadores que adotem essa causa e, com certeza, façam uma frente parlamentar pró-Rio Verde, com uma excelente sugestão que recebi via redes sociais, para que um dia, né, possamos sonhar em continuar tendo água do Rio Verde para o abastecimento da cidade, especialmente. E também por todas aquelas lembranças que o Rio Verde deixa a todas as pessoas. Parabéns pela iniciativa da lei aos colegas vereadores, eu aprovo. Vereador Manuel Vicente. Também gostaria de estar aqui fazendo minha justificativa, parabenizar o Éder, os autores do projeto aí. É muito importante, eu também acho que nós temos sim que cuidar do nosso Rio Verde, mas eu ainda sou mais nós valorizarmos mais, incentivar mais os produtores de água. Nós temos que cuidar da nossa cabeceira, das nossas nascentes, que eu estava falando com o Ferraz, pelo que a gente conheceu, o Rio Verde, o que o Rio Verde é hoje, se não fizermos nada, daqui 10 anos, nós vamos chorar, é a falta do Rio Verde aqui em Itanhandu. E aí sim nós estaremos perdidos sem água para nosso consumo. Então a água hoje é um grande problema e nós temos que fazer projetos, cuidar sim, mas principalmente da nossa cabeceira, das nossas nascentes de água. Parabéns, Éder, e aprovo. Vereador Paulo Henrique. Quero também, da mesma forma, parabenizar os autores do projeto, Éder e Beni, e dizer também da importância da atualização da nossa legislação. Há um tempo atrás, o ex-vereador, autor do projeto que institui o Dia do Rio Verde, Fábio Donato, teve essa feliz ideia de comemorar essa data tão especial. Não tenho dúvida de que o Rio Verde é o maior patrimônio natural que nós temos no município. E nós precisamos zelar por ele, através de legislações, através de projetos, de conscientização, parcerias privadas também, para que possamos manter a qualidade de vida no nosso município e o nosso Rio Verde vivo. Então, quero parabenizar os autores e desejar que realmente este projeto entre em prática e, sobretudo, faça parte do calendário de eventos do nosso município, para que todos os que por lá passarem possam realizar uma atividade que possa servir de incentivo para a recuperação do nosso rio. Portanto, aprovo. Com o voto, vereador Ferraz. Também vou falar rapidinho aqui, que o nosso Rio Verde é um bebê ali antes do jardim, no jardim é um bebê. E chega um idoso aqui na nossa cidade, né? Quase falecendo. Então, cabe a nós, os primeiros a fazer uso desse rio, né? Como o Mané disse, se preocupar sim com as nascentes, o que alimenta o rio, que são as nascentes, né? Esse projeto produtor de águas é maravilhoso. E que dele possa estar recuperando realmente o Rio Verde, que é o nosso maior tesouro, como disse aqui. Parabéns, Éder, Beni, aprovo. Com essa votação unânime, declaro aprovado o projeto de lei 007 de 2020, de autoria do vereador Éder. Parabéns, Éder, pelo projeto. Passamos à discussão e votação do projeto de lei 008 de 2020, legislativo, apresentado pelos vereadores Kleber São José e Hélio de Almeida, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos públicos e privados do município de Itanhandu a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e da outras providências. Parecer 38 da assessoria jurídica.
Trata-se de projeto de lei autografado por vereadores que pretende dispor acerca da obrigatoriedade da inclusão em placas indicativas do atendimento prioritário de estabelecimentos desta urbe, o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista, além da reserva em assento nos meios de transporte público municipal aos portadores do referido transtorno neurológico. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, pois a matéria não se insere no rol das iniciativas privativas do chefe do Executivo, estabelecido no artigo 44 da Lei Orgânica, e nem é de iniciativa reservada à mesa diretiva desta Corte de Leis. Entendo que a proposição encontra-se lastro na Lei Federal 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção à Pessoa Portadora do Autismo, sobretudo em seu artigo 1º, parágrafo 2º e 3º, falando agora tangente ao texto e técnico redacional, entendo que estão adequados, razoáveis motivos expostos na justificativa anexa ao projeto. Destaque após a apreciação, parecer favorável da outra Comissão de Constituição e Justiça, Legislação e Redação Final, ouvida a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica Legislativa e Numérica estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo o projeto de competência dessa comissão se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Como vota o vereador e também o autor Éder. Agradecer em especial a tia Miriam, professora que hoje atua no Objetivo, dentre outras escolas. Ela fez uma marcação no Facebook e trabalhei aí com o Cleberson, fizemos algumas pesquisas e foi possível produzir essa lei que, em termos de redação, ela é bastante simples e até pequena, mas na prática isso não tem acontecido, mas nós, como vereador, enquanto vereadores, temos esse dever de trabalhar, sim, essa lei e cobrar para que o Executivo fiscalize os estabelecimentos que possam fixar essas placas. Na verdade, nem a placa relacionada a atendimento prioritário do idoso, gestante, ou quem tem criança de colo, ou uma pessoa que tem uma deficiência física, infelizmente, na prática, isso não tem sido respeitado. Não é só aqui em Itanhandu, né? Infelizmente, isso aí é Brasil afora, talvez até no mundo, mas aqui no Brasil a gente sabe que isso acontece com mais frequência, assentos, inclusive, de transporte público. Às vezes a gente vê uma pessoa que, em tese, não tem nenhuma comorbidade, ou tem uma questão física um pouco mais avantajada, ela senta e a pessoa que está com uma comorbidade, está com uma criança no colo, tem que ficar em pé. Então, agora, relacionado, foi, como o Cleberson disse, uma coincidência, hoje ser o dia da pessoa que necessita aí de um atendimento especial, e o autismo, ele tem ganhado uma bandeira importante aqui em Itanhandu, a luta especialmente da Nanda Noronha, dentre outras pessoas, a própria tia Miriam também. Então, a Câmara hoje, através desse projeto, procura fortalecer essa luta. Então, eu aprovo e agradeço a todos. Vereador Bem. Quero parabenizar os autores deste projeto de inclusão. Espero de coração que esse projeto saia do papel, né, que é um projeto importantíssimo. Quero pegar o gancho de seus projetos, quero falar de um primeiro projeto que eu fiz nessa casa, fixar nos estabelecimentos comerciais placa de advertência sobre exploração sexual de criança e adolescente. Esse foi o primeiro projeto que foi aprovado aqui, meu, e eu rodei já pelos estabelecimentos, não vi nada de placas. Fui cobrado pela moça que trabalha no casarão, ela falou: bem, eu gostei muito daquele projeto seu, como que eu faço para colocar uma placa? Eu encaminhei ela até a prefeitura, né, para ela colher informações, mas até hoje eu não vi uma placa dessa. Então, eu torço para que esse projeto saia do papel, que é um excelente projeto. Por isso eu aprovo.
Vereador Rubinho. Parabéns aos autores do projeto. Projeto também que não passou pela minha comissão, mas estávamos presentes na reunião das comissões, mesmo não sendo da alçada da minha comissão, dos meus integrantes, a gente estava presente, trabalhou o projeto, estudou. As leis são necessárias, mas, infelizmente, o que deveria ser mais necessário seria o conhecimento do direito de cada um. A gente briga por leis e por estabelecer regras e, infelizmente, mesmo com as leis e com as regras, a falta de conhecimento e a falta de respeito acabam fazendo situações que já foi citada aqui. Pessoas que não respeitam uma mulher grávida, não respeitam o idoso e ainda chegam a falar mal, quando o idoso tem preferência, sem esquecer o passado dessas pessoas que tanto fizeram e ainda fazem pelo bem de cada um, que se não fosse por eles a gente não chegaria onde estamos, e principalmente os deficientes, né, os autismo, tudo. Não tenho filho deficiente, não tenho filho autista, não tenho filho especial, mas acredito que isso seja um merecimento dos pais, porque deve ser muito bom cuidar de quem nos retorna aquele carinho a todo momento. E você sabe que a todo momento você é a base deles. Eles nunca terão a base própria, muitos deles não terão a base própria. Então é importante a lei, mas é importante também a gente ter conhecimento e principalmente ter respeito pelas pessoas, independente onde e que grau elas estejam enquadradas nessas respectivas leis. Aprovo. Vereador José Dair. Senhor presidente, estamos tratando um assunto hoje aqui muito oportuno dentro do dia da comemoração do deficiente, né, do portador de deficiência, e com isso também estamos falando de uma política pública de inclusão de portadores de autismo, portadores de problemas neurológicos. Então, com isso, realmente é uma oportunidade muito importante que nós estamos aqui falando sobre esse assunto, dessa coincidência ou não, mas o momento realmente vem a calhar, sim. E precisamos, sim, dentro do nosso país, vamos falar agora dentro do município de Itanhandu, essa inclusão. Então, já está, o poder público, na verdade, precisa encampar esse poder de fazer incluir dentro dos programas públicos, de uma política voltada realmente com muita vontade de querer fazer para atender com prioridade toda essa situação que ocorre dentro de nossa sociedade. Na verdade, no ponto de vista cultural, já era para ser natural, nós elegemos a prioridade aquelas pessoas que são especiais. Já deveria vir de forma natural da parte de nós, como ser humano, de ter a consciência de que o idoso, o portador de necessidades de deficiência física, em especial o assunto que nós estamos tratando aqui agora, que é do autismo, deles ter a prioridade dentro de qualquer repartição ou qualquer serviço que a gente coloca à disposição deles, seja um serviço público ou privado. Então, o momento é muito oportuno para isso, essa discussão vem realmente num momento importante, e as pessoas que passam por isso sabem o que realmente acontece no dia a dia com ela. Então, vejo que da parte nossa de aprovar uma legislação como essa, realmente ajuda a fortalecer esse entendimento e de fazer
implementar na cultura do município, na cultura das crianças, para que eles cresçam sabendo da importância que tem que ter desse trabalho e do poder público, que essa lei não chegue lá, que fique somente no papel, que a secretaria especial que cuida desse assunto, que naturalmente, claro, deve ser do desenvolvimento social, que deverá de cuidar desse assunto, que ela traga para si toda a responsabilidade e que abrace sim essa causa com muita vontade de querer fazer. Por isso, senhor presidente, tenha o meu voto pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio. Presidente, posso fazer uma consideração fora do assunto do voto da lei? Sim, rapidamente. Eu estou pensando aqui, desde a hora que Vossa Excelência trouxe aí a notícia da resposta do requerimento 56, e nós temos aí o pedido de várias visitas à casa, de reuniões, né, por exemplo, hospital, Secretaria de Transportes, enfim. Todos esses que foram pedidos, pelo menos da minha parte, era a princípio só para esclarecimentos e tomar conhecimento, ou da Secretaria, ou da Santa Casa de Caridade. Mas isso que o senhor traz aí me parece muito grave. Isso aí pode constituir crime da administração pública. Então, a sugestão que eu quero fazer é que o senhor marque essa reunião, se possível, até quinta-feira. Então, fica aí esse pedido. Em relação à lei do autismo, né, um dia muito feliz aqui nessa Câmara, dia 21 de setembro de 2020, ao aprovarmos lei em homenagem ao Rio Verde, no Dia da Árvore, e também por apoiar essa lei em relação ao autismo no Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. Então, um dia especial, no meu ponto de vista, para esta legislatura. Leis importantes, cada um com o seu sentido, e muito além disso, é que os comerciantes, né, toda a gama de serviços, enfim, dê prioridade a estas pessoas, autistas, grávidas, deficientes físicos, enfim. Mais importante que a lei é o senso comum, o entendimento que essas pessoas precisam de atendimento prioritário, porque, como disse dois colegas vereadores aqui, leis feitas que passam por administrações incompetentes nunca vão funcionar. Temos vários exemplos aqui, não só de hoje, né? Mas, enfim, toda lei proposta por vereador se constitui no trabalho típico do vereador, o trabalho que aqui estamos por fazer, são importantes, mas sem deixar de lembrar que qualquer lei feita nessa casa, passando por administrações incompetentes, não vai funcionar mesmo, não sai do papel. Mas fica minha parabenização aos colegas vereadores, autores da lei, presidente Kleber e secretário Éder. Eu aprovo. Obrigado. Como voto, vereador Ana Vicente. Queria mais uma vez parabenizar o Éder, agora Pérez, né? Errou. Errei de novo? O Éder errou agora. Eu vi que você está recebendo homenagem. Que bom, obrigado. Parabéns aos autores, um projeto muito importante também, e eu aprovo o projeto. Vereador Paulo Henrique. Também quero parabenizar os autores do projeto, dizer que a inclusão deve ser praticada não somente nas repartições comerciais, mas também nas repartições públicas, escolas, no dia a dia, na sociedade. E com base na Lei Federal 12.764, que trata sobre a instituição da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é muito importante dizer que está adequada a esta lei federal e que também é algo que vem beneficiar a nossa população de certa forma, porque a inclusão precisa ser tratada com respeito.
Então, nos cabe cumprir e, sobretudo, ter consciência. Não seria necessário a lei se todos fossem conscientes. Mas, infelizmente, temos as exceções, acabando sendo necessário a implementação de leis e políticas públicas para que possamos apresentar mais respeito às pessoas que merecem. Portanto, aprovo. Vereador Ferraz. Queria parabenizar também a dupla de vereadores pelo projeto. Aprovo com louvor. Obrigado a todos pelas palavras, pelo voto. E dessa forma, de forma unânime, declaro aprovado o projeto de lei 008 de 2020. E, nesse momento, declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 28 de setembro de 2020. Boa noite a todos.